Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o empresário Paulo Oliveira, que é um dos diretores do Grupo Formosa. E a nossa pauta é guerra fiscal, é pagamento de tributo. Paulo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A impressão que dá é que durante muito tempo o Pará foi servido por grupos paraenses, principalmente no setor de supermercado, varejistas de um modo geral. E de repente, ultimamente, houve uma invasão de grupos nacionais, de grupos de estados vizinhos e assim por diante. Com essa invasão, a gente começou a ouvir falar na questão de diferenças tributárias, vantagens, incentivos e coisas dessa natureza que a gente não ouvia falar no passado. O que é que mudou? O que mudou é que os novos entrantes têm benefícios fiscais oriundos dos estados onde são sediados, que equivale à metade da carga tributária do nosso. Então, eles entram já com uma vantagem competitiva muito maior do que aqueles que aqui estavam. Sim, seria isso? Isso, porque você tem incentivos no Goiás, no Maranhão, no Tocantins, no Piauí, e todos eles equivalem à metade da nossa carga tributária. Por exemplo, um centro de distribuição sediado em Goiás ou no Maranhão, ele paga 2% sobre a movimentação deles, apenas. Enquanto que a nossa carga tributária aqui, final efetiva, é de 5 Aí vem a pergunta, e por que os grupos locais, por que o Grupo Formosa não tem um centro de distribuição em Goiás se há tanta vantagem nesse aspecto? Isso vai ser a nossa última opção. A gente não quer deixar de empregar o povo paraense, nem de arrecadar os impostos que são devidos, porque existe, na verdade, uma grande guerra fiscal entre os estados. Então, eu vou te dar um exemplo da vantagem... Sim, e o Ministério da Fazenda permite isso? É uma guerra fiscal é uma coisa bastante... aprovada no CONFAS ou coisa parecida? Não, aprovada não, porque esses incentivos fiscais, na sua grande parte, na sua quase totalidade, são inconstitucionais. Não são feitos, mas são praticados? São praticados, mas aí você tem os ministérios, os secretarias da Fazenda entendendo de uma forma, os tribunais entendendo de outra, então é uma coisa bastante complexa que a gente só vai resolver com a reforma tributária. Mas como vota a reforma tributária no cenário político atual? Uma coisa bastante difícil. Agora, Paulo, se eles pagam menos tributo, o produto deles chega por um preço bem mais barato ao consumidor final? Chega mais barato, claro, tem um custo menor. Eu vou te dar um exemplo bem prático, bem simples, porque a nossa sistemática tributária é bastante complicada, mas vou te dar um exemplo da maçã. Eu compro uma carga de maçã do Rio Grande do Sul, onde ela é isenta. Ela vem a R$100, sem crédito nenhum de ICMS. Chega aqui, eu vou ter que vender ela a 130, porque 20% é custo. Só a folha de pagamento representa 14,5% desse custo. E vou pagar 17% sobre 130, que vai dar R$22, R$22,10 mais precisamente. Eles fazem uma triangulação, por exemplo. Compram para o Maranhão, compra do Rio Grande do Sul para o Maranhão. Maranhão para o Goiás, com isenção de imposto. Chega lá, pagam 2 e remetem para cá com 12. Então, só aqui já tem uma diferença de 10% de vantagem competitiva de um imposto que ele não recolheu para ninguém. Ele comprou isento, pagou 2, onde tem benefícios fiscais inconstitucionais, remete para cá com 12 de crédito, ele vai pagar 22 menos 12, vai pagar 10, enquanto eu vou pagar 22. O Pará está perdendo. Está perdendo a arrecadação, está perdendo postos de trabalho. E não concordo que, quando falam que o setor mercadista local quer proteção, não, a gente não quer proteção. A gente quer direitos de igualdade e de competitividade. E o que é engraçado é que todos esses estados que têm os benefícios fiscais, a revelia do CONFAS, eles também têm as salvaguardas para que o Goiás não mande para o Tocantins, que o Tocantins não mande para o Maranhão, que o Maranhão não mande para o... E a gente não tem. E justamente as invasões no varejo que estão acontecendo em Belém e no Pará estão vindo desses estados. Estão vindo desses estados. Estados praticamente vizinhos, aqui de Goiás para cima. Goiás não tem outra alternativa, né? Não tem porto, não tem... Então, tem que trabalhar uma economia interna. Fiscal. Aí o que acontece? Eu não sou contra o benefício fiscal, desde que o Estado que concede o benefício fiscal arque com o custo disso. Agora, o que não pode é Goiás, o Maranhão, o Tocantins dar este benefício, transferir a nossa arrecadação para o Estado deles e a gente arcar com esse custo. Sim, Paulo, eu estou vendo que vocês gritaram, né? Sim. Vocês, locais, gritaram. Todo mundo. Em que nível está este grito? Bem, o Estado ele editou nos moldes dos outros estados salvaguardas para que essa perda de arrecadação não ocorra.
nos mesmos moldes que o Tocantins fez, que o Maranhão fez, só que aqui foi melhor elaborado e melhor implementado. O decreto ele cria uma barreira de majoração para que essas transferências não ocorram de forma subsidiada. Mas os grupos que têm CD, que têm centro de distribuição em Goiás, conseguiram eliminar e continuam operando. Continuam operando, conseguiram eliminar. Mas isso, como é uma matéria do decreto do governador, tem que ser julgado pelo Pleno. Agora, o engraçado é que eles questionam no mandado de segurança deles, com o pedido de eliminar a majoração do MVA, da margem de valor agregado, mas não questionaram o decreto que criou e os outros 2 decretos que aumentaram a margem de valor agregado até este último agora de 2017, final de 2017, aí questionaram só a majoração. Então, o consumidor final está notando, está sendo beneficiado pelo menor preço nesses entrantes. O Estado está nessas condições, que são quase todos esses entrantes, são desses estados que têm incentivo, não é verdade? E aí o Estado é que pede arrecadação. 400 milhões ano. 400 milhões ano. 400 milhões Os grupos locais demitem? Até agora, no momento, não. Mas deixam de contratar. Mas se a gente chegar numa situação que não sobra alternativa de ter que se instalar num estado desse, numa localidade dessa, para ter os mesmos benefícios fiscais, aí nós vamos ter perda de arrecadação, nós vamos ter perda de postos de trabalho num segmento que só aqui no estado do Pará emprega 40 mil pessoas diretas, dados do varejo, não sei do atacado, mas acredito que vai ser de 10 a 15 mil pessoas. De arrecadação, qual é a diferença do varejo para o atacado num estado como o Pará? Diferença de arrecadação? Percentualmente? Em torno de 20%, mais ou menos. 20%? O varejo arrecada a mais do que o atacado? A mais que o atacado. Aí entra a figura do atacarejo, que é a mistura dos dois. Isso, o varejo representa 10% do PIB estadual, 3% do PIB nacional, o varejo estadual do Pará. Então, o que a gente quer é igualdade de condições de trabalho, nada mais. O que foi implementado aqui, o que foi solicitado ao governo que implementasse, e que ele implementou através do decreto 18.111, foi a mesma coisa que os outros estados fazem, para salvaguardar o mercado local, por conta dessa transferência de crédito de ICMS. Você falou um negócio interessante, um grupo do Maranhão, ele não entra em Goiás para fazer essa operação. Não, não entra. Nem o de Goiás no Maranhão. Não. Eles vão aqui para o trouxa, que não tem. No Tocantins também não, tanto que quando eles implementaram essa mesma barreira fiscal, teve um competidor nosso que fechou as lojas. Por quê? Porque deixou de ser vantajoso, porque pautam a sua vantagem competitiva simplesmente nesse jogo tributário e não na eficiência operacional. Nós daqui, tanto o líder, Nazaré... Do segmento? Do segmento de supermercado. 2,5%, 3%. Mais ou menos isso. Isso faz uma diferença brutal. Enorme, né? Isso nós estamos falando se ele for um bom moço. Se ele não fizer manipulação do sistema. Porque existe o sistema que já é perverso, ainda existem as manipulações do sistema. Por quê? Aquela maçã que eu lhe dei o exemplo, ele compra 100, mas quando ele remete para cá, ele não remete a 100. Isso é fato comprovado. Ele remete a 150, criando mais crédito tributário do que ele deveria, e quando ele vai vender, ele vende a 9, ou ele vende a 10, ganhando apenas a diferença dessa carga tributária. É a mesma coisa que está com uma impressora imprimindo dinheiro. E aí fica bastante complicado e bastante perverso. E se continuar nessa situação, esses grupos entrantes vão acabar engolindo todos aqueles que estão aqui estabelecidos, né? Não vão porque engolir. É uma diferença... Engolir não vão, porque a gente vai reagir, né? De uma forma ou de outra, a gente quer que o governo tem feito para consertar essa situação, a gente quer a forma correta. Eu não concordo com diminuição de arrecadação, só se for para produtos essenciais, para chegar mais barato na ponta. Agora, Paulo, abrir mão de uma carga tributária que já é pouca para fazer tudo que a gente precisa fazer em termos de escola, saúde, transporte, não tem como o Estado abrir mão de arrecadação, muito menos 400 milhões ano, para o Estado vizinho. Porque esse dinheiro vai para o Maranhão, vai para o Goiás, vai para o Circulou de que havia um interesse do Estado em atrair esse tipo de grupo, não? Algumas pessoas do Estado, sim. Não todas, mas algumas. Tinha um interesse na atração desses grupos para cá. Existia. Eles foram contatados
para que aqui chegassem? Sim, antes dos outros membros do governo saberem das condições que era, em que situação estava se ocorrendo o fato, né? É uma luta que já demanda quanto tempo? Eu vejo o teu envolvimento nesse detalhe já há algum tempo, porque enquanto muita gente fica preocupada se tem fila ou se não tem, se tem muita gente dentro da loja ou se não tem, o faturamento está diretamente relacionado a essa questão, a carga tributária. Sim. Num segmento de 2,5% de lucro líquido, uma diferença de 10% tributária é coisa paca. Bastante coisa. Por isso que essa luta já vem há 4 anos. 4 anos. Só que a mecânica é muito complicada. Até dentro da Secretaria da Fazenda, às vezes, é difícil. Nos últimos 4 anos, a gente só tem ouvido falar de grupos de fora abrindo loja, né, Paulo? Estão abrindo bastante. Eles estão nadando de braçada, não? O último entrante que você falou aí, ele realmente chegou com uma sede bastante grande, mas quando o Estado começou a implementar as mesmas barreiras que os outros estados implementaram, ele parou. Parou. Porque a vantagem competitiva dele é sim, mas ele tem sede em Goiás. No Maranhão. Só no Maranhão. Que ainda não está atuando com liminar. Só ainda os de Goiás que estão atuando com liminar. Só os de Goiás. Paulo, aproveitando sua estada aqui, já que nós estamos falando de supermercado, e eu falei há pouco en passant, essa questão de fila em supermercado, você vê de que forma? Olha, fila é o número 1 que assusta o consumidor das lojas. Ninguém quer enfrentar fila. Não, ninguém quer perder tempo. É um único patrimônio. Hoje é o patrimônio mais valioso. Ativo do consumidor. Então a gente faz o que pode para diminuir as filas, né? Investe em tecnologia, scanner mais rápido, máquinas mais rápidas, sistemas mais rápidos. Então fila passa por sistema? Fila é o sistema. Aí a gente vai para o gargalo que é a comunicação. Porque hoje com a NFCE a gente depende da comunicação para que essa nota seja impressa no cupom lá. E às vezes o sistema cai, a comunicação com a Cefa cai, o sistema fica lento e acarreta as filas. Uma outra pergunta. Nota-se que as grandes redes nacionais hoje optam por pequenas lojas, ramificadas em todos os bairros da cidade. Nós aqui em Belém ainda temos grandes lojas, consequentemente grandes filas, grande engarrafamento. Né? Tudo muito grande, porque essas lojas são muito grandes. Não se vê mais aí por fora, nos demais estados, lojas tão grandes quanto as nossas. Por que nós temos essa diferença? Nós ainda não adotamos o sistema que já deu certo lá fora. Na verdade, esse sistema está voltando para a década de 70, 80, onde as lojas eram de pequeno tamanho. Por conta do trânsito, ninguém quer mais se deslocar dos seus bairros para ter que comprar 2, 3 bairros mais longe, rodar 15 quilômetros, mas as lojas estabelecidas já eram desse tamanho, que foi o modelo que foi adotado dos hipermercados da década de 90, 2000. Então, esse modelo de lojas de bairro é um modelo que está voltando da década de 70, 80. Você acha que chegará aqui? Assim como as grandes academias. Ninguém quer. Hoje as pessoas preferem as academias de bairro porque não tem que se deslocar, não tem que enfrentar engarrafamento. Nosso trânsito está caótico. A gente precisa fazer implementações e melhorias no nosso tráfego urgente. Mas para isso a gente precisa de arrecadação, para isso a gente precisa de dinheiro. A obra do BRT precisa de milhões e bilhões, né? Você tocou agora no BRT Augusto Montenegro, você tem uma grande loja lá. O que significa a obra do BRT para uma loja como Formosa do Augusto Montenegro? Até o presente momento, perda de faturamento. Mas é grande, realmente? É grande. A gente perdeu 10% do faturamento daquela loja por conta da obra na frente da loja. A gente espera que quando concluída melhore. Mas isso precisa ser concluído logo, porque também se demorar muito. Isso precisa ser feito de pronto, né? Porque ninguém aguenta perder 10% da sua receita sem demitir, sem enxugar o quadro. E até o presente momento, todos os grupos locais, ninguém demitiu. Todo mundo está aí. Não querendo nos vangloriar, mas os concorrentes locais são muito eficientes. O grupo líder é muito eficiente. Formosa é muito eficiente na operação. A gente não tem medo nenhum dos entrantes de fora. Agora, o que não dá para concorrer é com uma desigualdade de carga tributária nessa. Enquanto a gente paga 5% na carga efetiva final de ICMS, eles pagam 2%. Aí fica bastante complicado. Essa opção pela operação de atacarejo é realmente uma opção do público ou uma opção de negócio?
já que uma loja de atacarejo tem muito menos exigências do que uma loja de supermercado. Começa até por vaga de estacionamento, pelos tributos, pelos serviços e assim por diante. Regime diferenciado. Então, pois é uma opção do empresário? É uma opção dos empresários. Eu não acredito que o consumidor queira também... O formato de atacarejo, por exemplo, do Carrefour e do Pão de Açúcar, hoje representa a maior receita deles. Sim, quem salvou o balanço do Pão de Açúcar foi a Rede Açaí. Mas eles têm várias limitações. Aí você vai entrar em serviços, em qualidade dos produtos, o hortifruti, que eles não têm a mesma qualidade. Mas será que a exigência do consumidor regrediu? Ele está abrindo mão de tudo isso? Não, geralmente o que se vê é o seguinte, o consumidor ele vai buscar nos atacarejos aquele consumidor que é uma lanchonete, um pequeno restaurante. Sim, são os intermediários. Mas eu tô vendo... a classe média vai buscar aquilo que é mais pesado no seu orçamento, que é o material de limpeza hoje. Então eles vão lá, compram material de limpeza, que eles compram de volume, mas aquela compra do feijão, do arroz, do hortifruti, da carne, é feita nos supermercados, que tem melhor qualidade. Eu lhe pergunto isso porque os dois grupos que você falou há pouco, de alta competência, ainda não optaram pelo atacarejo. Aí eu fico me perguntando, será que eles estão contra uma tendência do consumidor? Não, eu acredito que esse formato de atacarejo também esteja chegando já num ponto de saturação. Não tem mais muitas opções. Muitas opções. Imagina ali dois na Almirante Barroso, um do lado do outro. Você acha que algum deles vai ter lucro? Não. Mas eles podem amargar prejuízo ali durante 2, 3, 5 anos. Sim, eles têm gordura. Eles são de uma grande rede, não estão preocupados com isso. Em todos os estados. A gente não tem essa prerrogativa. Mas você acha que a moda do atacarejo acaba antes de Formosa e Líder optarem por esse segmento? Não é excludente. A gente pode abrir um atacarejo da mesma forma, mas ele é para atender um segmento específico. Ele jamais vai atender todos os segmentos, muito menos a classe média que compra no dia a dia. Paulo, e a reforma tributária? O que você me diz aí? O que isso vai influenciar? Extremamente necessária, dificilmente implementada, né? de difícil implementação. No momento político que a gente enfrenta, não vejo o governo com base sólida para levar à votação a reforma tributária. Mas o que chegaria a regulamentar uma questão de uma guerra fiscal como essa que a gente vê aqui na região? Não, o que tem que fazer é a mesma reforma. Não tem que reinventar a roda. A gente tem que ver o que é feito nos Estados Unidos, o que é feito na Europa. Na Europa é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Nos Estados Unidos é a mesma forma. Então, se lá na Europa funciona entre países diferentes, por que não funcionaria aqui com estados diferentes? O que a gente tem que acabar é com essa complexidade de débito, crédito, antecipação, substituição, margem de agregação. Então, isso tudo tinha que acabar, porque dificulta a apuração, dificulta a fiscalização. E o entendimento do consumidor que não sabe quanto está pagando. Então, acha que vai ali no concorrente e compra 20 centavos mais barato, que para ele é negócio. Mas esse dinheiro está saindo daqui do Estado, em vez de ser investido em saúde, educação, saneamento, transporte, e vai para o estado vizinho, que não tinha essa arrecadação, que criou esse benefício justamente para ter alguma arrecadação e não nenhuma. Então, a gente tem que ver como vai fazer. Vocês calcularam que, regulamentando essa questão que nós acabamos de discutir, o Estado arrecadaria mais 400 milhões. Foi o que deixou de arrecadar no último ano. Isso, números precisos. Nos últimos 4 anos? Só ao ano. Ao ano. Só um concorrente no ano passado, ele embolsou 50 milhões de reais só nessa sistemática, na manipulação do sistema de incentivos fiscais. 50 milhões. Só aqui no estado do Pará. Dá para montar algumas lojas, não? Dá um bocado. Paulo Oliveira, boa sorte aí nessa luta. Eu sei que é uma luta de muito tempo, ainda deve demorar um pouquinho. Ano que vem é um ano eleitoral, então tem que tentar resolver o quanto antes. Está marcado para quanto essa decisão do Pleno do Tribunal de Justiça? Não sei lhe dizer. O Estado recorreu com agravo interno na sexta-feira. Acho que... Não sei, então está o Estado lutando pelo aumento de arrecadação, vocês pela regulamentação e os atacadistas ou os outros estados também estão lutando pela guerra fiscal. Todo mundo na briga. Muito obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.